Se você investe no mercado de criptomoedas, muito provavelmente você já deve ter visto sobre o título desse vídeo aqui, que é relacionado às tarifas do Trump lá nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou explicar para você do que se trata isso e se você deve se preocupar realmente, ou se não é só mais um alarde que o mercado está fazendo e está movimentando o preço, tá? Para quem não me conhece, me chamo Vanessa Oliveira, sou especialista em finanças e também investimentos, sou mentora, dou cursos, aulas e também sou palestrante. Vou trazer um pouco para vocês a minha perspectiva sobre esses ocorridos e se de fato você deve se preocupar isso, principalmente para quem está investindo em Bitcoin no longo prazo. Tudo isso está acontecendo porque o Trump ele entendeu, que eles estão levando desvantagem nas trocas com outros países, principalmente com a China, E a saída dele foi, de fato, subir as tarifas, ou seja, cobrar mais caro produtos estrangeiros entrarem nos Estados Unidos. E aí, o resultado disso tudo é o seguinte, que quando o Trump ele sobe as tarifas, ele aumenta as tensões com outros países. Isso gera insegurança nos mercados globais e até mesmo em ações, em índices de tecnologia, inclusive o Bitcoin. Agora que eu falei dos fatos para vocês, eu vou trazer uma leitura mais nas entrelinhas, ou seja, vai ser algo que pode ser que não está tão visível assim para as pessoas que estão observando esse cenário lá nos Estados Unidos, tá? Essa forma do Trump aumentar as tarifas pode estar muito correlacionado com a possibilidade dos Estados Unidos reafirmar a sua liderança econômica perante a China, principalmente a China. Por que eu digo principalmente a China? Uma notícia que eu tô vendo aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo saiu há 2 horas atrás. O Trump elevou as taxas a 125% contra a China. E isso pode mostrar que eles estão tentando, trazer uma relevância maior para os Estados Unidos em questão da parte comercial. Isso pode estar muito correlacionado também, aí já é uma interpretação minha dessa questão, sobre a possibilidade de ele estar movimentando esses mercados de uma forma totalmente intencional para que alguns aliados possam entrar a preços menores. E eu estou falando do Bitcoin, estou falando de índices como o S&P 500 ou até mesmo a Nasdaq, tá? Agora eu estou mostrando para vocês aqui na tela, nesse exato momento, o S&P 500, que é uma das maiores empresas norte-americanas, e vocês podem ver que tem uma queda de 20% nesse índice, tá? Vamos combinar uma coisa, a gente que está aqui no mercado de criptomoedas, nós estamos acostumadíssimos a correções de 20%, 30% num único dia, numa única semana. Só que nós estamos falando das maiores empresas norte-americanas. Isso é extremamente difícil de acontecer e totalmente apavorante para o investidor tradicional. O mercado de criptomoedas existe há mais ou menos 15, 16 anos, Bitcoin tem mais ou menos essa idade. A gente está acostumado porque é um mercado relativamente novo, mas o S&P 500 e principalmente a Nasdaq, que são índices de tecnologia, índices das maiores empresas norte-americanas, é muito difícil ver algo dessa forma acontecendo. Essas quedas elas podem ser interpretadas de uma forma extremamente negativa para pessoas que estão com muito interesse nesses índices. Assim como existem baleias no mercado cripto que compram em quantias gigantescas Bitcoin, também existem baleias no mercado tradicional. Então tem muitas pessoas, muitas empresas institucional interessadíssimos na Nasdaq, interessadíssimos no S&P 500 e com certeza essas quedas estão afetando muito a economia americana. E aí vem um outro porém da história toda, tá? Existe uma leitura, de vários economistas que esse aumento das taxas, na verdade, vai encarecer o produto americano. Porque, por exemplo, pensa lá, a pessoa que precisa de produtos chineses para produzir algo no território americano. Ele vai ter que cobrar mais caro dos clientes dele, dos consumidores, porque o preço daquele produto, daquela matéria-prima está chegando mais caro no solo americano. Então isso pode ser interpretado como um grande tiro no pé para todos os consumidores americanos no longo prazo. E antes que você venha aqui nesse vídeo falar, nossa, mas você é comunista, você tá torcendo contra o Trump. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conhecem, do Philip Rett, que é o seguinte, nem esquerda, nem direita, eternamente oposição. E isso me define muito. Tá bom? Então vamos continuar a partir daqui. E agora, resumindo tudo isso que eu trouxe para vocês, o que de fato pode acontecer na economia? Bom, tem várias linhas de pensamento que
curvam muito, que vão para uma direção de uma possível recessão global, porque isso pode esfriar a economia. De uma certa forma, ele vai atingir um dos objetivos, que é reduzir a inflação. Existe a questão do corte das taxas de juros também, que se acontecer, o Bitcoin, o mercado como cripto como um todo, vai se beneficiar muito disso, tá? Indo para o contexto cripto agora, pensando assim, pô, será que o Bitcoin ele pode subir? O que vai acontecer? Então, assim, pode ser que aconteça uma recessão? Pode. E agora eu vou falar para vocês sobre como o Bitcoin, como o mercado cripto pode ser impactado a partir dessas decisões, tá? Eu acho que o primeiro ponto de tudo para a gente considerar é que o Bitcoin, nesse exato momento, ele está passando por um período forte de correção, mas que faz muito sentido para o ciclo que ele está nesse exato momento. Por exemplo, o Bitcoin acabou de passar por um halving, que foi ano passado, né? O halving aí de 2023. Então, vou deixar o ciclo aqui para vocês darem uma olhada. E isso casa bastante com o ciclo do Fear and Greed Index, que aí vou deixar também aqui para vocês também verem e analisarem junto comigo. Você consegue ver que, alguns anos atrás, em 2020, 2021, o Bitcoin estava em extrema ganância, né? Que mostrava de fato que estava muito esticado, e depois teve aí um período de correção, como foi a questão aí do Extreme Fear, né? O medo extremo do mercado. Nesse exato momento, nós estamos encaminhando para o medo extremo. Muito provavelmente o Bitcoin pode ter mais correções, um período de consolidação e correção para depois voltar à sua retomada para uma tendência de alta, tá? Então, assim, analisando o cenário que o Bitcoin está nesse momento, sinceramente, eu não me preocuparia. E por que eu estou trazendo isso para vocês, tá? Nesse exato momento, o Bitcoin está encaminhando, de fato, para um extreme fear, né? Para um medo extremo do mercado, que foi, né, muito parecido com o ciclo de 2020, 2021. Ele vai corrigir, vai ter seus momentos de queda, mas depois ele vai passar por uma forte consolidação e depois iniciar novamente uma tendência de alta. Isso porque, galera, tem vários indicadores, assim, eu falei isso em várias redes sociais também, que o halving não está precificado. Tá? A questão de oferta e demanda, a escassez do ativo, tudo isso não está precificado. Precisa ainda precificar. E já que precisa precificar, pode acontecer em 2025, 2026. Geralmente, quando tem quedas no preço, como a gente está vendo no Bitcoin nesses últimos dias, isso significa que os institucionais estão aproveitando essas faixas de preço justamente para encher o bolso de cripto. E como que a gente pode comprovar isso? Olhando os suportes do Bitcoin. Se você olhar, por exemplo, o suporte de 78 mil dólares, você vai ver que todas as vezes que ele tocou nesse suporte, teve uma alta muito interessante. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em torno aí de 82, 83 mil dólares, e ele teve, de fato, um toque na região dos 78, 74, né, se eu não me engano, e depois voltou com força novamente para os 80 mil, 82 mil dólares. Isso acontece porque muitas baleias, até mesmo varejo, tá comprando Bitcoin a rodo, tá? E uma dica que eu dou, galera, não nada contra a tendência, não vai contra o que o mercado tá fazendo. Geralmente, quando tem quedas no preço, como a gente tá vendo no Bitcoin nesses últimos dias, isso significa que os institucionais estão aproveitando essas faixas de preço justamente para encher o bolso de cripto. E como que a gente pode comprovar isso? Olhando os suportes do Bitcoin. Se você olhar, por exemplo, o suporte de 78 mil dólares, você vai ver que todas as vezes que ele tocou nesse suporte, teve uma alta muito interessante. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em torno aí de 82, 83 mil dólares, e ele teve, de fato, um toque na região dos 78, 74, né, se eu não me engano, e depois voltou com força novamente para os 80 mil, 82 mil dólares. Isso acontece porque muitas baleias, até mesmo varejo, tá comprando Bitcoin a rodo, tá? E uma dica que eu dou, galera, não nada contra a tendência, não vai contra o que o mercado tá fazendo. Para resumir esse vídeo aqui, tá, galera? S&P 500 caiu, a Nasdaq caiu, o Bitcoin também foi impactado, o dólar então nem se fala, né? O índice DXY, que mede a força do dólar perante as outras moedas, também foi impactado. Então o mercado todo ele tá receoso por conta dessas mudanças econômicas aí, políticas, enfim, nos últimos meses. Mas isso não tira o fato de que o Bitcoin permanece com seu mesmo valor, não alterou nada no seu significado. Nessas horas, você como investidor precisa saber identificar a diferença entre preço e valor, tá?
tá? O valor do Bitcoin não mudou e não vai mudar. O preço, sim, pode mudar, e é até bom que mude, porque você consegue, enfim, lucrar, né, com o Bitcoin. Mas existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Principalmente quando tem esses momentos de correção, você precisa estar muito atento a isso, porque senão você vai se deixar levar pelo mercado, né? Que é, por exemplo, notícias ruins falando que a NASA, que enfim, corrigiu o Bitcoin também, mas sinceramente isso é uma grande oportunidade.